Em nosso estudo de hoje, a lição 39.2 do livro Estude Viva, Mimetismo e Definição. Amor em ação, amor em entendimento, amor brandura, amor em nome do Cristo que se imolou por amor. Não nos esqueçamos, porém, de que Cristo nunca se achou fora do caminho aberto que conhecemos como sendo definição. A astúcia se esconde sistematicamente no sim, a crueldade se encouraça no não, e a preguiça não sai do talvez. O espírito herdeiro do cristianismo sem distorções não pode ignorar a necessidade do equilíbrio. Compreensão e ternura, mas atitude firme, para que a névoa da ignorância não invada a atmosfera mental onde vivemos, induzindo os companheiros de viagem terrestre ao vale da indecisão. Somos involuntariamente a bússola uns dos outros, os que marcham à frente ditam normas para os que se formalizam à retaguarda. Todos influenciamos positivamente com o magnetismo da atitude. Daí o impositivo de sermos por fora o que somos por dentro. Claramente é possível usar os valores afetivos em qualquer circunstância, misericórdia e paz em todas as situações, principalmente naquelas nas quais é preciso desembaraçar alguém da perturbação, com a paciência e a abnegação de que não prescindimos para libertar o doente da enfermidade. Isso, contudo, não nos exime do culto à verdade. Reportamos-nos enlevados ao amor que imperava nas coletividades cristãs do Evangelho nascente. Os primeiros seguidores de Jesus amavam-se eternamente como verdadeiros irmãos. Entretanto, não foi tão só a preço de doçura que venceram o sarcasmo e a perseguição de que se viram objeto. O amor entre eles incluía a coragem, a franqueza, o desassombro e a fidelidade por ingredientes necessários ao triunfo sobre as vicissitudes da época, tanto quanto sobre si próprios. Sejamos tolerantes no sentido construtivo, respeitando as vítimas de enganos consagrados e preconceitos infelizes, doando a cada uma delas algo de útil que as auxilie na edificação do bem com vistas à emancipação futura. Mas conservemos a atitude límpida pela qual sejamos identificados na condição de espíritas a serviço do mundo renovado, evitando mimetismo e acomodação. Mimetismo, essa atitude de você se adaptar a situações novas. Olha que mensagem interessante que o André Luiz está trazendo para a gente. Para falar dessa mensagem, vamos lembrar que Jesus tinha uma postura serena, equilibrada o tempo todo e começou a conviver com os homens da época, muito imperfeitos ainda, mas respeitando a todos e recebendo a todos. A gente não consegue observar em momento nenhum ele desprezando alguém por estar no caminho equivocado ou por estar em pecado. Não, recebia a todos e a todos, de maneira bem simples, oferecia meios da pessoa conhecer a realidade em que ela se encontrava. Então, Jesus falava assim, se vocês quiserem esgotar as formas de sofrimento, você pode esgotar todas as formas possíveis. Agora, quando você estiver cansado, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave, que consiste apenas em amar ao próximo como a si mesmo, amar o próximo como ele nos amou. Tudo bem. Então, o que acontece? Ele vai chegar perto da gente e vai falar assim, muito bem, agora, será que você não está passando por essa situação por conta disso, e vem situar a gente, como ele fez várias vezes, uma passagem, por exemplo, do menino que eu já cumpro os mandamentos todos, o que é que eu faço? Jesus olhou para ele e falou, vai lá, abandona tudo que você tem e me segue. E aquele menino tinha muitas joias, muito patrimônio, e ele se entristeceu e saiu. Quando ele saiu, ele fala para os discípulos, né? Tolo, ele nem desconfia que hoje mesmo virão buscar a sua alma, hoje mesmo ele irá desencarnar. Quer dizer, Jesus, ele respeitando, ele via a necessidade de cada um e recomendava que cada um tomasse um determinado caminho, mas não emitia julgamento nenhum. Isso que é uma coisa interessante, né? Ele apenas falava, lei de causa e efeito. A doutrina espírita prega isso, é proibido proibir na doutrina espírita. Na doutrina espírita a gente explica causa e efeito. É isso que você quer? Provavelmente, ou o cenário que você pode encontrar lá na frente, se você persistir nesse caminho. Mas aí é com você, o livre-arbítrio. Às vezes a gente precisa passar por aquilo como ainda aprendizado, a gente precisa daquela experiência, tudo bem, mas
não vai ter proibição, vai apenas ter uma explicação sobre o que pode vir a acontecer. E, ao mesmo tempo, eles vêm falar para a gente, né? Uma frase muito interessante, a crueldade fica o tempo todo no não, a falta de fé, como é que ele diz aqui mesmo? Ele fala, a astúcia se esconde no sim, a crueldade no não, a preguiça no talvez. Mas a gente tem que, o espírito herdeiro do cristianismo não pode ignorar a necessidade do equilíbrio. A única diferença de Jesus para a gente é que a gente, muitas das vezes, a gente vai observar o problema no outro e vai até apontar para ele, né, como um instrumento na mão desses espíritos amigos, qual é o problema que está fazendo ele ser infeliz. Mas a gente vai reconhecer também, eu também sou uma pessoa ainda infeliz, ainda sou um espírito que vive no mundo de expiações e provas, porque tem coisas que eu ainda não consegui controlar em mim. Estou tentando. Olha, eu tenho observado, sim, pode ser que eu esteja errado, mas essa tua postura que está te fazendo infeliz. A gente consegue dar um conselho para os outros, e é justamente isso que a gente faz quando está fazendo palestra, quando está realizando esses congressos espíritas, né? Todos nós, espíritos imperfeitos, mas que estamos buscando, e nesse momento, pelo fato de a gente estar buscando, ou escrevendo livro, ou fazendo palestras, o que acontece? Os espíritos estão usando a gente para um ajudar o outro. Então, vai tendo essa troca. Agora, de maneira nenhuma, ele fala para a gente sobre mimetismo, você vamos botar assim, se adaptar a uma nova situação, o sincretismo. Já que eu estou entrando nesse meio, e o comportamento normal é esse, eu vou também tomar esse comportamento. Não é a postura ideal e nem de acomodação. Ele fala, sejamos tolerantes no sentido construtivo, respeitando as vítimas de enganos, tal, mas conservemos a atitude límpida. Então, o que ele cobra do espírito? Aquela frase maravilhosa de Chico Xavier, né? A todos eu dou o direito deles serem como eles quiserem, mas a mim eu me dou o dever, sim, de a cada dia procurar estar sendo melhor. A gente faz uma análise um pouco mais, vamos botar assim, rigorosa com relação a gente. E a gente tem até que tomar um pouquinho de cuidado com relação a essa análise mais rigorosa para não descambar na auto-obsessão, nem a cobrança excessiva por perfeição, que não vai vir agora nesse momento. A gente tem que buscar o equilíbrio mais uma vez. Então, a cada dia eu estou me cobrando demais, estou me martirizando por isso? Não, mas também estou relaxado demais? Deixei esse vício tomar conta? Deixei aquele comportamento tomar conta? Não, o interessante é que a gente esteja o tempo todo no caminho do equilíbrio, e no equilíbrio a gente vai conseguir galgar passo a passo, degrau a degrau, a gente vai conseguir chegar, mas por enquanto é muito importante que a gente tome umas posturas como essa, que vão, né, ajudando a gente nesse momento de equilíbrio. Então é compreensão e ternura, mas atitude firme, para que a névoa da ignorância não invada a atmosfera mental onde vivemos, induzindo os companheiros de viagem terrestre ao vale da indecisão. É claro que a gente vai ter na história do cristianismo primitivo um momento em que se quis exigir, inclusive, culto exterior, né? O Pedro começou a ficar incomodado pelo fato de Paulo, conforme visitava os lugares e fundava suas igrejas, não exigir das pessoas a circuncisão. Teve uma discussão acalorada sobre isso. E foi dito na hora, falou, não, isso aí não está sendo adaptação à cultura de ninguém, não. Porque a gente não está querendo impor culto exterior. A gente quer que a pessoa, dentro da cultura dela, dentro do que ela já faz, ela se torne uma pessoa cristã. Ela consiga realmente trazer os valores do evangelho para dentro dela. E qual é o valor do evangelho? É amar o próximo como a si mesmo, é amar inclusive os inimigos, é perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, é se tornar uma pessoa mansa e pacífica, é saber que é bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, que serão saciados quando chegarem do outro lado. Né? Então é esse tipo de coisa que vem, mas não que você tenha que, não, para ser cristão, você tem que seguir agora a formalidade que o meu culto exterior prega. Você tem que frequentar a minha religião, você tem que se batizar a minha religião, tem que... Nada disso, não é exatamente isso que a gente vê lá no texto do Atos dos Apóstolos. Pelo contrário, a gente vê Paulo de Tarso, inclusive, com um carinho muito grande, um respeito muito grande a outras culturas, e isso não foi mimetismo, isso foi simplesmente respeito, levando o evangelho da maneira como ela deve ser, sem culto exterior, apenas
do comportamento, que é o que vai fazer a diferença para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.